Eu, pessoalmente, sempre fui a favor da regulamentação, né? Não por nutrir qualquer ilusão, né, a respeito, né, da edificação de um campo, de certas barreiras que deveriam, né, diferenciar a partir de uma regulação por lei o que é boa ou a má história, o que é a história profissional, diferenciar daquela praticada pelos diletantes, pelos amadores, né? Mas eu acho que, primeiro, porque é uma luta geracional, eu acho que isso é importante ser lembrado, né? É uma luta, né, de gerações que ajudaram, tiveram um papel muito relevante na constituição do nosso campo disciplinar no século XX. Né? Eu acho que, de certo modo, prestar um reconhecimento a essa memória do nosso campo. Né? Essa luta foi encampada né, por gerações inteiras de historiadores. Né? Uma das primeiras coisas que nós discutimos, de novo, uma experiência como estudante de graduação, né? Uma das primeiras coisas que nós discutimos lá em 1994, quando eu iniciei a graduação, foi justamente a regulamentação. Aquilo já era um tema, né, que movimentava os historiadores. Então, eu acho que, né, em primeiro lugar, eu gosto sempre de destacar que esse é um registro da memória disciplinar do nosso campo, essa batalha pela regulamentação. Né? E segundo, né, pensando numa dimensão mais pragmática, que talvez talvez seja que me faça ser favorável, né, ao projeto e à posterior regulamentação, é justamente, né, a possibilidade de criação de espaços de atuação para os nossos estudantes. Né? Para nós que estamos mais ou menos estabelecidos, né, em termos de carreira profissional, né, a regulamentação não muda absolutamente nada, né? Mas uma ampliação das possibilidades de atuação dos nossos estudantes, né, para além do ensino, embora, né, esse campo ainda seja diminuto, né, mas a simples possibilidade de haver, né, outros postos de trabalho para esses estudantes que a regulamentação pode proporcionar, né, isso me leva, né, a apoiar desde sempre, né, me levou a apoiar desde sempre o projeto. Um outro aspecto, né, se relaciona justamente com o tópico que você levantou sobre, né, o que significa ensinar história no mundo neoliberal, né, na, na transformação cada vez mais neoliberal do self. Né? Acho que a gente pode também pensar o lugar da profissão neste mercado de passados que prolifera por aí. Né? Então, é porque é bastante curioso, né? E é um desafio. E talvez a gente não tenha condições ainda de projetar, né, os cenários futuros, porque isso está em constante disputa e movimento. Né? Mas a lei, né, a regulamentação de qualquer, né, campo de atuação, né, se dá a partir de normativas e de princípios, né, de uma lógica de um certo mundo do trabalho que, né, se não desapareceu, se reconfigurou imensamente nos últimos 40, 50 anos. Né? Então, a gente está regulamentando uma profissão a partir de uma lógica de um mundo do trabalho que talvez não exista mais. Né? Não que o mundo do trabalho tenha se desaparecido, mas talvez, né, ele tenha se reconfigurado de tal maneira, né, que uma lei que regulamente uma profissão, né, dentro daqueles marcos, né, talvez possa, né, encontrar desafios muito grandes no futuro. O que, o que significa, portanto, uma profissão de um historiador regulamentada, né, num espaço, né, no espaço público, em que diversas concepções de passado, diversos usos do passado, incluindo os usos mercadológicos, né, estão em disputa o tempo inteiro. Né? O que fará um historiador regulamentado, né, nesse espaço? Né? Quais serão as suas efetivas formas de atuação, para além da ocupação de um simples de um posto de trabalho, que evidentemente é extremamente importante. Né? O que esperar da profissão de historiador, né, de um historiador regulamentado, né, em um cenário de neoliberalização da vida, de neoliberalização da educação e da produção mercadológica incessante de passados, né? Ou de culturas do passado, se a gente quiser usar
um termo bastante caro, um colega nosso, Nicolás, né? Então, eu acho que são questões que a profissão coloca, né, que a regulamentação coloca. Insisto, né, eu acho que ela é importante, né, pela possibilidade de abrir postos de trabalho para os nossos, né, alunos, mas ela também coloca desafios muito sérios, né? O que será o historiador, né, regulamentado, o que se espera de um historiador regulamentado, né, em uma lógica mercadológica de produção de passados, né, que, né, nem sempre se orienta pelas premissas de uma história, de uma consciência histórica crítica, tal como pensávamos no século XIX, no século XX. Então, acho que são muitos desafios para os quais a gente ainda não tem nada senão cenários provisórios e perspectivas, mas que eu acho que em algum momento o debate, que em algum momento a regulamentação da profissão de historiador vai colocar, né, como um ponto de discussão denso.